Olá pessoal, novamente estou aqui entrevistando a excelente doutora Ana Paula Rodrigues, cirurgiã vascular e angiologista, e no último vídeo vocês pediram para saber mais sobre tromboses. Então, nessa nova entrevista, eu vou conversar com a doutora Ana Paula sobre as causas das tromboses. Então, doutora Ana Paula, o que você tem a me dizer a respeito dessas causas, dessa importante doença vascular? Bem, boa noite. Queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no canal e fiquei muito feliz aí da repercussão e do feedback, né? Vários internautas mandaram muitas perguntas, foi muito bacana ver como um vídeo, né, atinge de repente uma missão que é de tirar dúvidas, né, e esclarecer sobre trombose, né, que é uma palavra que assusta ainda muita gente. E resolvemos então falar sobre as causas da trombose venosa profunda. Existem famílias que têm uma suscetibilidade maior a tromboses, então você pergunta, a avó, a mãe, tios e tias já tiveram um ou mais episódios de trombose. São as famílias que têm algumas alterações genéticas que são chamadas de trombofilias, e essas mutações atualmente podem ser verificadas através de exames de sangue que são realizados em laboratórios, aqui no Brasil já de uma forma bem tranquila, em laboratórios conveniados, quando o paciente tem convênio particular, e também em serviços do SUS que tenham essa prática de avaliação. Quando esse paciente descobre ser trombofílico, dependendo da herança genética, é importante verificar os outros familiares, principalmente eu falo os familiares de primeira linha, então o pai, a mãe, os filhos, os avós, para orientar também esses pacientes dos cuidados e também de evitar alguns tipos de riscos, né? Principalmente alguns medicamentos que, juntamente com a herança genética, podem favorecer o aparecimento de tromboses e da sua principal complicação, que é a embolia pulmonar. Muito bem, então, se eu estou entendendo direito, a principal causa é genética, então? A principal causa, eu não diria genética, porque não dá para estabelecer ainda essa como a principal causa, porque sabe-se que em torno de 15% da população brasileira tem essa herança já rastreada, né? Ou seja, já confirmado que tem a herança genética. Mas nem todo mundo tem acessibilidade ou muitos pacientes que já tiveram trombose ou algum outro tipo de distúrbio hematológico não foram ainda investigados. Não é todo mundo que segue essa linha de investigação na primeira trombose ou no primeiro aborto, né? Porque muitas trombofilias também causam abortamento em mulheres. Então é muito importante durante a conversa com seu paciente ou quando você estiver consultando o médico vascular, o ginecologista ou hematologista, quem estiver aí auxiliando na sua gestação ou na sua tentativa de gestação, avisar que há caso de abortamentos e trombose na família, ou se você também já foi vítima de abortamento ou trombose ou flebite, porque a causa pode ser genética. Então não dá para afirmar ainda totalmente que a causa é somente genética. Sabe-se que a causa genética é muito importante e muitos dos casos de trombose que ocorrem têm esse perfil genético, mas ainda não foi estudado, né? Outras causas importantes são medicamentos, né? Então você pega a bula aí de alguns anticoncepcionais, né? E você vê lá extensas recomendações sobre flebites e tromboses. Outros medicamentos, os quimioterápicos utilizados na oncologia, medicamentos utilizados como imunossupressão em diversas especialidades, pós-cirúrgicos de cirurgias principalmente acima de 2 horas, com anestesia geral, de região pélvica, de parte óssea, aumentam aí o risco, por isso que hoje existem protocolos já bem estabelecidos, principalmente na área da cirurgia plástica, na área da oncologia, na área da ortopedia, na prevenção do tromboembolismo pulmonar e também da trombose pós-cirúrgica. Existem protocolos que já começam antes da cirurgia e se arrastam aí entre 5 até 30 dias, dependendo do procedimento. Por isso que é importante alinhar o cirurgião, o ortopedista, o oncologista com o cirurgião vascular para evitar realmente esse problema ao E o papel paciente. dos anticoncepcionais e outros análogos hormonais, que não são hormônios bioidênticos? Você tem que ter um diálogo muito aberto com o paciente,
com o profissional que está acompanhando esse paciente, se esse paciente é de um grupo de risco familiar, se ele já tem uma trombofilia rastreada, se ele já teve algum episódio de trombose de flebite e tem a necessidade de utilizar um anticoncepcional ou uma outra medicação dessa classe, estabelecer os riscos, ver o benefício e muitas vezes discutir com o outro colega a real necessidade, certo? Porque existe realmente, tem meninas que logo na primeira cartela do anticoncepcional já apresentam um quadro de flebite ou trombose. Nesse tipo de população é muito importante ver o perfil genético e outros fatores de risco associado, como o fumo, certo? E os outros SERMs, né, os moduladores receptores de estrogênio, como é o caso do clomifeno, tamoxifeno, eles também aumentam o risco de trombose? Existe um risco um pouco menor do que os anticoncepcionais, mas ainda mesmo assim existe o risco. Por isso é importante esse paciente ser avaliado e se houver algum risco, muitas vezes você tem que utilizar uma meia de elastocompressão, uma anticoagulação também associada, porque a maioria desses pacientes está no perfil oncológico e a gente fala que existe uma janela, né, oncológica aí de 5 anos, né? Alguns autores já falam em 10 anos, em que esse paciente fica trombogênico, né? Ou seja, fica com uma facilitação de formação de coágulos. Você junta a parte oncológica, muitas vezes esse paciente tem algum déficit de vitaminas que são importantes para a parte de coagulação. Esse paciente pode ser fumante ou ex-fumante, ele pode ter aí alguma trombofilia, você vai juntando fatores de risco e com o quimioterápico ou com esse outro tipo de medicação, você faz com que esse paciente possa entrar em um grupo de risco importante de tromboses e também de embolias. Então é muito importante a interface, né, dos profissionais que estejam cuidando do paciente, para que um não coloque uma medicação, o outro retire. Esse paciente tem que ser muito bem estudado e tem que ser muito bem conduzido, porque o importante é realmente que ele não tenha esse problema de trombose ou de embolia. Muito obrigado pelas excelentes explicações e esclarecimentos. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa no final desse vídeo? Sim, uma dúvida que sempre surge, né, principalmente agora que o pessoal está voando um pouquinho mais longe, né, Disney, Europa. Ana, eu tenho medo de ter trombose no avião. Existe aí uma questão muito importante de prevenção de inchaços e de trombose, que é simplesmente o uso da meia elástica, né? Uma meia elástica que pode ser uma meia de pacientes que não tenham histórico de trombose, não sejam fumantes, não estejam nessa janela oncológica, pós-operatório recente, gestante, uso de uma meia de compressão entre 15 a 20, a famosa baixa compressão, pode ser 3/4 durante o voo, vai te ajudar bastante na prevenção de inchaço e também de trombose. Em outra população, ou seja, nessa população que já tem um risco, além do uso da meia, muitas vezes você vai precisar usar uma meia com perfil aí de 20 e 30, a famosa média compressão, você associa algumas medicações, de acordo também com a prescrição do médico que está lhe acompanhando. Doutora Ana Paula, muito obrigado novamente pela sua participação no canal, sempre com ótimas informações sobre doenças vasculares. Você está acompanhando esse vídeo até o final, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, de assinar o canal e também de assinar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. E também deixe a sua sugestão de futuros vídeos. Um grande abraço para você. Muito obrigada, até o próximo vídeo que será sobre erisipelas, um assunto também muito importante para você. Um grande beijo.